Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo da penúltima rodada, da Série B aí, a 37ª rodada entre Ponte Preta e Sport, jogo que será realizado no próximo sábado às 9h30 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, São Paulo. O Sport que basicamente se colocou numa situação muito difícil de acesso, obviamente ainda tem chances, só que não depende de si, Segunda-feira a gente falava aqui de uma possível vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ceará, mas aí a realidade daquele jogo foi que o Ceará meteu 4-1 no Botafogo de São Paulo, o que mostra que esse time estava querendo acesso, esse time ainda está querendo acesso, Esse time que entrou com gás aí, goleou um adversário que precisava sacramentar a sua permanência na Série B matematicamente, e o Ceará não tomou conhecimento disso, passou por cima e agora já tem quase que todos os ingressos vendidos para receber o América Mineiro em Fortaleza, no Castelão. E o Sport, que fez aquele papelão contra a Chapecoense, já embarcou muito cedo para Campinas. Nesse momento o time já está em Campinas, num resort luxuoso, se preparando para enfrentar a Ponte Preta. Espero que esse resort tenha dado todo o conforto que esses atletas merecem, para que quando o apito soar no próximo sábado, eles tenham mais intensidade para disputar esse jogo e vencer a partida, Já que a Ponte Preta está lutando aí desesperadamente para não cair para a Série C do Brasileirão de 2025, já que o seu rival, o Guarani, que é o outro time de Campinas, esse aí já foi para a Série C de 2025. Então, a gente vai estar falando hoje de um pré-jogo aqui, um pré-jogo objetivo, rápido. Nesse momento, assim como eu, todos vocês aí que assistem estão muito chateados, a gente não quer falar muito e nem se debruçar sobre tática, sobre técnica. Eu sou um cara que gosto muito dessas duas coisas, de análise, mas confesso que nesse momento a gente quer mais saber dos resultados do que tentar aqui criar teorias, tentar criar alguma estratégia para o Sport vencer da melhor forma. Nesse momento, acho que, obviamente, você tem que ter tática, mas é um momento que só isso não vai decidir. Eu acho que a parte mental nesse momento, principalmente para um time como o Sport, é muito importante. A confiança tem que voltar. Os jogadores precisam estar nos seus melhores momentos para poder, nessas duas últimas rodadas, somar 6 pontos. E aí, para todo mundo que faz o Sport, torcer para uma derrota do Mirassol amanhã em Ponta Grossa contra o Operário, para o Novo Horizontino perder contra o Paysandu, que é um resultado muito difícil de acontecer, mas o Sport nos deixou nessa situação de torcer pelo próprio Sport, que de todas essas variáveis aí, na minha opinião, é a mais difícil, porque eu não sei se esse time vai fazer a parte dele, e também torcer para que os principais concorrentes aí não consigam somar os pontos e o Sport, por algum milagre, consiga entrar nesse G4 e suba para a Série A de 2025 de maneira culposa. E aí, como a gente sempre faz aqui, a gente analisa o Sport na situação de tabela, de números e também o adversário do Sport. Então, o Sport nesse momento está na 5ª colocação, ou seja, saiu do G4, o Ceará ocupa essa 4ª colocação, com Santos já garantido na Série A, o vice-líder é o Mirassol e o terceiro colocado é o Novo Horizontino. O Sport ocupa a 5ª colocação, como eu havia dito, tem 36 jogos, 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 51 gols feitos, 36 sofridos. A Ponte Preta, nosso próximo adversário, na casa dela, da Macaca, está na 17ª colocação, abrindo aí a zona de rebaixamento. Também tem 36 jogos, só que a Ponte tem 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 18 derrotas, um número altíssimo aí. Se perde para o Sport, por exemplo, é como se tivesse perdido um turno inteiro. Então a Ponte Preta fez 36 gols, sofreu 49. Tem uma defesa muito vulnerável, muito frágil, mas eu duvido muito que o Sport vá conseguir fazer algum gol nesse time. Então, o Sport hoje ocupa a 5ª colocação e a Ponte em 17º colocado. Falando agora do jogo propriamente dito, a Ponte Preta tem muitos desfalques, O que, entre aspas, facilita a vida do Sport. No próximo sábado, a Ponte Preta perdeu alguns jogadores aí, vai jogar com o time desfalcado. Porém, há algumas notícias que a Ponte Preta tem mobilizado a cidade para esse último suspiro aí contra o Sport
forte para vencer esse jogo, então convocou uma das torcidas mais fanáticas aí do estado de São Paulo, por que não do Brasil. A Ponte Preta tem uma torcida muito presente. A cidade de Campinas, na verdade, né, abraça muitos times locais, tanto Guarani como Ponte. Talvez lote o estádio ou tenha no mínimo aí uma presença maciça da torcida da Macaca. Há notícias também aí que o Sport vai ter o seu setor, o setor de visitante lá no Moisés Lucarelli lotado também. A galera que tinha talvez vislumbrado aí um jogo de acesso ou um jogo de título, deve ter comprado as passagens com antecedência, vai ter que ir a Campinas, né, para não se sentir prejudicado aí. Então, por que não ir, já que o Sport tem um pouco de chance de acesso ainda. Então, assim, o Sport vai entrar em campo, né, com Kaique França, na minha opinião, Igor Cariús na direita, mesmo não gostando dessa solução de Pepa. Eu acho que desde o jogo contra a Chapecoense ou contra o América, eu falei aqui em outros vídeos que eu teria promovido a entrada de Di Plácido e colocaria Cariús na esquerda. Mas Pepa não vai fazer isso, vai colocar Cariús na direita, eu tenho certeza. Rafael Thierry, que viajou, né, após sair do jogo contra a Chapecoense baleado, mas viajou, deverá jogar ao lado de Chico. E esses jogadores, pessoal, que estão baleados aí, tanto Thierry, Barleta, Coutinho, esses jogadores, por mais que eles joguem, podem ter certeza aí que eles não estão 100%. É mais um sacrifício porque o time está precisando e o campeonato acaba daqui a 2 semanas. Então, basicamente, estão indo para o sacrifício. Há um risco até de piorar a situação, de romper o ligamento, de passar por alguma situação mais grave, mas a gente não torce para isso. Então, Rafael Thierry, Chico, e aí, não sei se Filipinho ou Dalbert, seguindo uma lógica de Pepa que precisa do resultado, talvez ele vá de Filipinho mesmo. No meio campo, com a volta de Titi Ortiz, eu não sei se ele vai colocar Julian Fernandes ou Felipe na cabeça de área ali como volantes, né? Então a gente abre essa margem de dúvida nessa posição, nessa função aí. Mas na direita, Fabrício Domingues pelo meio, né? Eu acho que Titi Ortiz também volta como esse meia pela esquerda, esse médio pela esquerda. E no ataque, eu acho que ele vai de Lucas Lima, vai de Barleta na esquerda e deverá colocar Coutinho de titular, já que o Sport não tem mais um homem referência. Zé Roberto não vai jogar pelos próximos 8, 9 meses e Coutinho estava baleado, foi no sacrifício, mas mesmo assim eu acho que Pepa vai colocá-lo como titular para poder ter uma presença maior dentro da área, para tentar aproveitar os cruzamentos que o Sport cruzou o primeiro tempo inteiro contra a Chapecoense. Então, nesse jogo, se o Sport quiser fazer isso, eu acho que faz um pouco de sentido ter um atacante grande na área, apesar de que Coutinho não vem bem, nem por cima nem por baixo, e o Sport também não pode ficar 100% em cruzamentos na área, mas balancear, tentar envolver a Ponte Preta por baixo, utilizando cruzamentos também. Então é um jogo perigoso, porque a Ponte está motivada. Creio que a Ponte Preta, talvez num primeiro momento, seja um time mais reativo, e aí, a partir do segundo tempo, por exemplo, ela se solte para tentar agredir o Sport, já que só a vitória interessa para a Ponte e também para o Sport, e o Sport vai ter que fazer um jogo de envolvimento, de personalidade. Eu não sei se isso vai acontecer, na verdade eu apostaria que isso não vai acontecer. Eu não confio nesses jogadores para terem personalidade de chegar fora de casa e jogar contra a Ponte Preta e impor seu ritmo. No Ceará eu confio, no Sport eu não confio. Então é um jogo aí que a gente vai ter que ver como o Sport vai se portar. O Sport é favorito, tem mais time que a Ponte Preta já é um time limitado. Com desfalques, a situação da Macaca fica pior. O Sport vai ter o seu meio campo aí titular, vai ter jogadores importantes, mas só dentro de campo que a gente vai ver se o Sport vai ser competente ou não para pelo menos vencer esse jogo, já que precisa ainda torcer contra outros times, né? Mirassol, Novo Horizontino, e eu nem coloco o Ceará nesse bolo aí, porque para mim o Ceará subiu, já que vai pegar América Mineiro em casa, que não tá brigando por nada nesse momento da temporada, e o último jogo do Ceará é contra o limitadíssimo, rebaixado e lanterna Guarani em Campinas, possivelmente com brinco de ouro completamente vazio ou muito próximo disso. Então o Sport depende de outros resultados, mas precisa minimamente vencer o seu jogo, e eu tô numa situação assim de muito pessimismo em relação ao Sport nesse jogo
do próximo sábado. Torcer, eu irei torcer, ainda resta uma fagulha de esperança aí, mas esse acesso do Sport, se vier, vai vir muito manchado, muito arranhado por tudo que a diretoria fez e também esses jogadores que fizeram esse tipo de acesso ser muito dramático se vier. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.